para a apresentação de cronograma e resultados alcançados de projetos estratégicos, projetos estes que contribuíram para o avanço nas metas, convidamos para presidir a mesa dos trabalhos o diretor da Escola da Magistratura, desembargador Expedito Ferreira. Convidamos também o conselheiro Paulo Eduardo Teixeira. E para nos falar acerca do Expresso Judiciário, a juíza de Direito Ticiana Delgado. A juíza Sulamita Pacheco, que vai nos falar acerca da ADJ e cidade judiciária. O juiz de direito Cleanto Fortunato, que vai nos falar acerca do mutirão de improbidade administrativa. E sobre o PJE, convidamos o juiz auxiliar da presidência, Fábio Filgueira. Com a palavra o senhor presidente da mesa. Faço a abertura dos trabalhos desta tarde, com a apresentação dos projetos desenvolvidos pelo nosso tribunal. Inicialmente, a doutora Ticiano Nobre falará sobre o Expresso Judiciário, doutora Sulamita Pacheco, ADG e Cidade Judiciária, o doutor Cleanto, mutirão da improbidade administrativa, e o doutor Fábio Filgueira, PGE, certo? Antes de iniciar os trabalhos, queremos agradecer ao doutor Paulo, conselheiro do CNJ, que hoje atendeu o pedido do nosso presidente e vem abrilhantar o nosso encontro. Seja bem-vindo, doutor Paulo, Tribunal de Justiça e todos os juízes e servidores. Agradece a presença de Vossa Excelência. Doutor Ticiana, com a palavra. Todos, eu acho que aqui dispensam apresentações, né? A doutora Ticiana, a doutora Sulamita, doutor Fábio e doutor Cleanto. Excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Teixeira, conselheiro do CNJ, excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, em nome dos quais saúdo todos os demais magistrados presentes nessa mesa, senhores magistrados, colegas magistrados aqui presentes, caros servidores, a presidência do tribunal e a coordenação do Expresso Judiciário me incumbiram neste evento de trazer aqui algo sobre o nosso projeto, que vem sendo desenvolvido há um ano na Justiça Potiguar, certo? E com esse desiderato, eu venho aqui, primeiro, expor aos senhores sobre o surgimento do Expresso Judiciário. O Expresso Judiciário, inicialmente concebido como Grupo de Atuação Jurisdicional Emergencial, foi fruto de um trabalho de muita dedicação feito pelos anteriores auxiliares da presidência, da anterior gestão, doutor Guilherme Pinto, doutora Érica Paiva. Eles, em atendimento a uma demanda do CNJ, criaram, por meio da resolução número 22 de 2012, eles criaram as regras e procedimentos para atuação jurisdicional emergencial, com o fim de atender as comarcas que estão sem juízes titulares e com poucos servidores, com carência de servidores, né? Então, eles foram os idealizadores desse projeto na gestão passada, e essa gestão encampou, né, com muita... O doutor Fábio nos chamou no início do ano para uma reunião, e, em atendimento também à resolução, nós... Estou voltando, né? Deixa eu passar. Em atendimento à resolução, nós criamos 2 grupos de coordenação. Um grupo de coordenação dos magistrados, inicialmente composto por doutora Érica Paiva, doutor Diego e doutor João Afonso, e um grupo de coordenação da preparação dos servidores. E esse segundo grupo é composto por mim, por Virgínia, e pelos servidores Michelson e Ribeiro. Então, foram essas as resoluções e portarias que criaram o Expresso Judiciário, certo? Na resolução 22 de 2012, o critério definido para escolher as comarcas que seriam atendidas é exatamente a ausência de juízes. E a corregedoria, que também integrava, o doutor Diego integra o grupo, né, elegeu as comarcas prioritárias,
Foram 30 comarcas, prioritariamente, atendidas de acordo com essa diretriz de não ter juiz titular e também de acordo com o quantitativo de entrada e saída de processos, certo? De acordo com a taxa de congestionamento. Então, inicialmente, a portaria 289/2013, que definiu as 30 comarcas, previu comarcas como Nísia Floresta, Extremóis, Touros, Pendências, Baraúna, Florânia, e dentre outras, para serem atendidas pelo Expresso. Algumas situações excepcionais foram também evidenciadas pela presidência do tribunal e o Expresso, dessa forma, inicialmente concebido como uma única frente de atuação, né? A estrutura analítica do projeto do Expresso Judiciário, inicialmente, era só realmente o Expresso, que previa o planejamento e a preparação, a atuação jurisdicional coletiva e a consolidação e normalização, são diretrizes também previstas na resolução de criação do Grupo de Atuação Emergencial. Só que, para atender essas demandas da presidência, demandas mais específicas de situações pontuais, foi criado o Expressinho, que já é aí uma expansão do próprio Expresso Judiciário. Nessa estrutura analítica do projeto, o Expresso ele funciona com o planejamento e a preparação, momento em que há uma implementação de uma estrutura funcional adequada para o funcionamento do Expresso, toda dimensionada de acordo com o diagnóstico prévio feito pelo grupo de preparação de servidores. Eles vão às comarcas, analisam a situação atual de cada comarca, as deficiências, inclusive estruturais, e trazem para nós essas deficiências e carências para que seja dimensionado o grupo que vai atuar naquela comarca. Isso foi feito inicialmente na comarca de Parelhas, tivemos um apoio lá da doutora Carmen, né? Ela foi designada, exatamente, foi a primeira juíza designada para capitanear os esforços do Expresso Judiciário, e lá tivemos muito sucesso. Lógico, com alguns problemas que estamos enfrentando durante todo o percurso do projeto, mas eu considero, e o grupo também, que foi uma implementação de muito sucesso. Então, nesse planejamento inicial, é feito todo esse dimensionamento da equipe para haver, em seguida, uma atuação jurisdicional coletiva, que exatamente consiste na atuação dos assistentes de gabinetes, na atuação de servidores na secretaria e na prática dos atos jurisdicionais pelos magistrados. Essas comarcas que estão sendo atendidas pelo Expresso estão recebendo assistentes que ajudam também nessa fase de atuação jurisdicional coletiva e juízes também, né? Nós, de acordo com a demanda que é diagnosticada, nós formamos grupos de magistrados para empreenderem essa atuação. Depois temos... desculpa, eu voltei. Temos a consolidação e normalização, que é exatamente uma fase final da atuação no Expresso, e essa fase compreende a elaboração de relatórios, a elaboração de um plano de gestão específico para aquela vara, de acordo com o treinamento e capacitação que é feita no planejamento e preparação do projeto, certo? Então, a vara, o grande legado para as varas que estão sendo atendidas e comarcas, é exatamente a elaboração e execução desse plano de gestão. O Expressinho, que é uma outra vertente já de expansão do Expresso Judiciário, ele atua em comarcas que têm juízes titulares ou juízes designados que tenham menos de 1.000 processos, como foi o caso de Areis, e atua na parte de organização de secretaria. O grande foco, pessoal, do Expresso Judiciário é exatamente essa gestão e organização da secretaria, porque foi um diagnóstico feito também de que na secretaria, vocês vão ver mais lá na frente, em alguns gráficos que nós preparamos, na secretaria está o grande gargalo, exatamente motivado pela carência de servidores. Então, o foco de atuação do Expresso é essa organização. E, nesse contexto, nós temos 2 benefícios permanentes. Faltou um Szinho ali na apresentação, mas vocês perdoem. Nós temos 2 benefícios permanentes. 2 legados que ficam para as secretarias, que são exatamente as capacitações feitas na gestão de secretaria e o treinamento nas tabelas processuais unificadas e nos sistemas de informática, né? Que inicialmente não eram feitos, mas também foi uma necessidade que a evolução do projeto demonstrou e que foi implementada e está sendo
muito bem sucedida. Os servidores têm gostado muito. E para a própria gestão das metas do tribunal tem sido de extrema importância. Então, o treinamento na gestão de secretaria compreende uma exposição teórica sobre os modelos de gestão de secretaria, segundo o Manual de Gestão de Secretaria, que foi um manual feito por mim, por Michelson e por Ribeiro, 2 servidores, na época em cumprimento à meta 10, e que se fundamentou exatamente na visita técnica feita em mais de 30 secretarias judiciárias pelo interior do Estado e no diagnóstico da realidade dessas secretarias. Então, foi montado esse manual que está sendo aplicado e replicado nesses treinamentos. Há também nos treinamentos uma quebra de paradigmas para a execução das mudanças que são necessárias. Em algumas comarcas foi necessário haver troca de alguns servidores que estavam cansados, foi necessário serem executadas reformas estruturais mesmo. Enfim, tudo que a comarca demanda de necessidade, o Expresso procura atender. Nós temos também, no treinamento, exposições de vídeos motivacionais, a elaboração de um plano de gestão segundo a realidade local. O manual é todo desenvolvido com esse foco, como a nossa realidade é muito diversificada, então o critério eleito no manual para a gestão foi fazer o treinamento da gestão por competência e da gestão dos processos de trabalho, e aí cada comarca, de acordo com a sua realidade e necessidade, dimensionar o seu plano de ação. Por isso que tem esse relatório final. A reorganização da estrutura física da unidade, como eu já falei, padronizando e adequando a um modelo ideal de gestão de excelência. A aquisição de equipamentos, né? Nisso a gente tem tido muito apoio do tribunal. O tribunal realmente sempre procura atender às nossas demandas de infraestrutura e de equipamentos de informática e até de servidores, né, com a nomeação dos assistentes. E é importante ressaltar realmente esse benefício do Expresso na capacitação, porque tem sido verificado, inclusive pelo CNJ, que, embora saibamos a carência de servidores seja bem evidente aqui no nosso Estado, o aumento por si só vem ocorrendo em outras realidades, não na nossa, e isso não tem implicado diretamente, o doutor Ivan Bonifácio do CNJ nos falou aqui de manhã, não tem implicado na diminuição da demanda, ou seja, a gerência de secretaria se tornou um item realmente muito importante para o desenvolvimento da jurisdição, né? Em uma avaliação que nós fizemos sobre a importância do treinamento, ficou constatado que há uma adesão maciça dos servidores aos treinamentos, certo? Nós temos vários depoimentos gravados, não poderei mostrá-los aqui, mas que demonstram a adesão de 98,9% dos servidores a toda a capacitação. Eles não só participam, como elogiam e voltam, tornam a ligar, tiram dúvidas e se envolvem realmente na importância da gestão de secretaria. Essa pesquisa foi aplicada em março de 2014 a todas as comarcas atendidas pelo Estado e nos mostrou esse resultado. O outro benefício, permanente, também sem S, são as capacitações, né? Como eu falei para os senhores, nós estamos, até para atender uma demanda interna nossa de controle das metas, promovendo treinamentos nos sistemas SAGE, TPU e PROJUDE. Então, nós treinamos os servidores nessas capacitações, principalmente na utilização das tabelas processuais unificadas, para que promovam adequadamente o cadastramento dos processos e, com isso, realmente atuem na melhoria da qualidade da informação que é gerada. E isso tem acontecido. Às vezes, nós nos defrontávamos com resultados absurdos com relação às metas e, quando íamos ver, eram exatamente resultados advindos da má gestão da informação. Por isso que foi introduzido esse item de unificação, de treinamento em TPUs e em SAGE, e também implementando rotinas de trabalho no processo eletrônico, que agora é a nossa realidade, né? Então, temos também esse treinamento, que tem tido uma expressiva aceitação pelos servidores. Na mesma pesquisa, ficou demonstrado que os treinamentos em sistemas do SAGE, TPU e PROJUDE
eles têm uma adesão de 95,2% do público-alvo, né? Os servidores realmente estão satisfeitos com o treinamento e isso está refletindo na contabilização da nossa produtividade. Aqui são alguns gráficos. E aqui, só para os senhores terem alguma ideia do que é, na realidade, o Expresso Judiciário, eu vou passar rapidamente alguns registros fotográficos de algumas comarcas, como Nísia Floresta, antes da atuação do Expresso. Foi feito aí todo um mapa, tudo de forma muito incipiente, né? Com a intuição mesmo de quem estava lá, do que seria melhor, do que não caberia no local, mas, de toda forma, foi feito. Todos os servidores se envolvem efetivamente na reorganização da secretaria, tiram processos das prateleiras, colocam os processos no chão, colocam máscaras. Aqui não tem nenhum servidor de máscara, mas isso acontece em comarcas, situações piores, né? Realmente é um trabalho muito, muito bom e que até gratifica quem está à frente. Eu acho que os colegas que conduzem também esse trabalho comigo podem testificar a mesma coisa, de ver a empolgação e o envolvimento dos servidores que são atendidos pelo Expresso Judiciário. Isso aqui foi Nísia Floresta, depois da organização da secretaria. Certo? Temos aqui também a comarca de Canguaretama. Foi uma situação específica que o tribunal detectou e que nós atendemos. Tivemos muito apoio lá de todos que compõem a comarca para que fosse feita toda a reformulação necessária, de acordo com esses padrões dos quais eu falei, e se procede dessa forma. A secretaria, após a organização, inclusive, nesse caso, o diretor ganhou até uma sala individual, que ele não tinha. Ele agora está com a sala individual. Então, realmente, o resultado é bem efetivo. Acho que os senhores podem detectar isso, certo? Pendências também foi outra, vou passar mais rápido aqui, já viram duas. Foi outra realidade que nós enfrentamos. Essa secretaria antes, a reorganização, que foi feita por todos os servidores, e a secretaria após a reorganização. Isso tudo, pessoal, tem algumas implicações efetivas que eu vou mostrar para vocês agora com relação à atuação do Expresso. Nós detectamos que o Expresso Judiciário, a atuação do Expresso nas comarcas, realmente reflete numa maior confiabilidade do jurisdicionado. Aqui são as médias mensais de ajuizamento de 3 comarcas por distribuição, Parelhas, São Miguel e Extremóis. E nessas médias de ajuizamento, nós podemos observar aqui significativos, não, pequenos, mas aqui também vale ressaltar que esse dado foi colhido com 1 mês depois da saída do Expresso, né? Então, agora já deve estar diferente. O fato é que, realmente, o aumento da distribuição realmente ocorreu, e nós temos isso como um reflexo positivo da atuação do Expresso e da confiança do jurisdicionado nessa atuação, né? Acho que quando o judiciário começa realmente a mostrar efetividade na sua atuação, a consequência lógica é uma maior confiança no Poder Judiciário. Tenho aqui alguns números absolutos para mostrar aos senhores e que se referem ao período de 1 ano de atuação do Expresso Judiciário. Esses números são de março do ano passado a março desse ano, certo? Então, nós temos aqui atos processuais, sentenças, despachos, decisões, audiências e atos de secretaria. O resultado em 12 meses de atuação foram 13.492 sentenças, 28.355 despachos proferidos, 9.688 decisões, 6.041 audiências realizadas e 82.952 atos de secretaria.
Aqui demonstra bem a importância da atuação do Expresso Judiciário nas secretarias do nosso Estado. Temos a média mensal de 1.124 sentenças, 2.363 despachos, 807 decisões proferidas e 503 audiências realizadas, com 6.912 atos de secretaria. Certo? Esse resultado ele tem sido bem expressivo, porque temos tido o apoio das comarcas, que estão sendo atendidas pelo Expresso Judiciário, e dos juízes que estão colaborando com o Expresso Judiciário. Nós temos engajados no projeto 26 juízes, 29 servidores e 17 assistentes. Né? Lógico que isso tem uma rotatividade, nem todos podem estar todo o tempo disponíveis, mas esse apoio tem sido fundamental para que nós tenhamos conseguido esses resultados. Os resultados aqui, nesse gráfico, demonstram que o Expresso tem superado, em alguns casos, em mais de 100%, a sua atuação tem superado o acervo paralisado que havia concluso para provimentos jurisdicionais. A exceção de Macau, tem ultrapassado em todas as demais comarcas, o Expresso ultrapassou em muito o acervo de conclusos, certo? A atuação do Expresso. Algumas têm uma disparidade muito grande e isso aí é provocado exatamente pela circunstância de que alguns processos não estavam conclusos em gabinete, estavam nas secretarias paralisados e com a atuação de 4 meses do Expresso Judiciário na comarca, porque essa é a média de atuação do Expresso em cada comarca, esses processos foram movimentados, resultaram em conclusões e, consequentemente, em provimentos jurisdicionais. Por isso que, em alguns casos, há uma disparidade muito grande. Tinham poucos processos conclusos na secretaria, como é o caso aqui de Santa Cruz, aliás, conclusos no gabinete, mas muitos processos na secretaria precisando do impulso oficial que não estava sendo dado, por falta de gerenciamento. Até porque, no caso específico de Santa Cruz, os servidores, o quantitativo de servidores, à exceção do assistente que foi colocado lá, não se alterou. Né? Mas, em compensação, a secretaria foi reorganizada. E temos também outro dado importante para mostrar, que é o reflexo dessa atuação nas metas do CNJ. Né? Nós temos sempre que olhar para as metas, não tem como ser diferente. E o Expresso foi pensado em função de várias metas também. A meta 1, julgar a quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano em referência. Isso tem acontecido porque houve um expressivo aumento das sentenças proferidas. O trabalho no acervo antigo também vem sendo crescente. O próprio CNJ já diagnosticou isso, o doutor Ivan Bonifácio falou aqui pela manhã, que a melhoria da gestão de secretaria, o aumento, o tratamento do acervo velho, antigo, tem sido realmente significativo no nosso Estado. E isso é decorrência lógica do aumento da gestão, que possibilita que esses processos sejam identificados e impulsionados. Certo? E temos reflexos também nos indicadores. Eu selecionei só 2, que são os 2 que têm maior repercussão, ao meu ver, aqui na questão dos reflexos do Expresso Judiciário. O indicador do índice de satisfação do cliente, né, como eu falei anteriormente, isso vem demonstrado no aumento da distribuição em algumas comarcas, que realmente ocorreu, então, reflete a satisfação do jurisdicionado. Nós pretendemos aplicar uma pesquisa de satisfação aos jurisdicionados, que é exatamente como o CNJ indica que seja medido esse indicador, mas essa pesquisa ainda não foi aplicada. E também a taxa de congestionamento. Como todos sabem, a taxa de congestionamento é uma relação entre casos baixados, casos novos e casos pendentes. O reflexo na taxa de congestionamento não é imediato, porque exige que os processos sejam baixados. E no Expresso eles são só julgados. Né? Mas o melhor funcionamento da secretaria, com certeza, irá contribuir para esse indicador da taxa de congestionamento no futuro. Com certeza isso irá ocorrer. E é um fato também diagnosticado pelo CNJ, e dito aqui hoje pela manhã, que nenhum segmento de justiça conseguiu reduzir sua taxa de congestionamento.
Então, nós estamos aí dentro da normalidade. Efetivamente, não foi reduzida, mas esse efeito de redução da taxa vai ser postergado para um futuro, espero que bem próximo. Então, esses são os resultados do Expresso Judiciário, para os senhores, demonstrado para os senhores. E eu deixo aqui uma mensagem, que eu acho que o Expresso Judiciário é um projeto que vem ganhando corpo, que vem realmente sendo institucionalizado dentro do Poder Judiciário, em especial iniciado na gestão anterior, mas continuado nessa gestão, com o apoio que estamos tendo. Né? E eu acho que otimizar a gestão das secretarias judiciárias, preparando-as para enfrentar as deficiências hoje sentidas pelo Poder Judiciário, é o objetivo maior desse projeto, sem dúvida alguma, que é voltado não só ao cumprimento de metas, ele vai muito mais além. Quando se propõe a transformar pensamentos e realidades verificados nas secretarias judiciárias e nos servidores, romper paradigmas burocráticos ultrapassados e resgatar a credibilidade do jurisdicionado, se afirmando como um instrumento de apoio à promoção efetiva da prestação jurisdicional. Ao meu ver, é essa mensagem que o Expresso Judiciário deixa por onde passa, e essa apresentação que nós nos propusemos a fazer aqui, todo o grupo do Expresso Judiciário, foi exatamente para demonstrar aos senhores a importância do projeto, porque o projeto está em expansão e pretende atender muitas outras comarcas, não é isso, doutor Fábio? E, para que tenha sucesso, nós precisamos continuar tendo o apoio que tivemos até agora, certo? Então, muito obrigada a todos. Tenham um bom final de encontro, meio para final do encontro, e boa tarde. Doutora Sulamita Pacheco, palestra DG Cidade Judiciária. Boa tarde a todos. Eu quero saudar inicialmente ao desembargador Expedito, nosso anfitrião, e ao conselheiro Paulo Eduardo, e em nome do qual o faço e estendo a toda a mesa aqui presente, colegas magistrados, servidores, diretores, assistentes, né, servidores do Tribunal de Justiça, minha saudação inicial a todos que aqui estão, né, um número de extrema expressão que aqui se encontra. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite de poder estar aqui apresentando um pouco dos projetos dos juizados especiais. Obviamente que o tempo é bem pequeno e nós tentaremos colocar aqui, da melhor maneira possível, a mensagem do que a gente tem feito nos juizados especiais com esses dois projetos que nós vamos apresentar aqui. Né? E também parabenizar aí a equipe do Planejamento Estratégico, que tem feito um trabalho excepcional, inclusive reconhecido nacionalmente, né? O tribunal foi elevado à categoria de ponta, em primeiro lugar, né, nesse item planejamento, e isso é muito bom e nos orgulha. Então, eu gostaria de agradecer e o excelente trabalho, a iniciativa desse evento, que a gente vê que é um evento realmente bem prestigiado e bem organizado. Eu gostaria, inicialmente, de rapidamente passar um pouco, né, a coordenação dos juizados. Ela foi criada em 2003 e ela teve uma série de provimentos e de normas, e que veio resultar, inclusive, agora, quarta-feira, na última norma que reestruturou toda a coordenação dos juizados especiais, né, mostrando aí quais são as suas funções, e, dentre elas, nós temos aí a função da coordenação dos juizados especiais, que é planejar, organizar, melhorar a prestação jurisdicional. E aí, a coordenação dos juizados, que ela passou a ser composta desde 2010, né, determinação do CNJ, a coordenação passou a ser um grupo, e não só mais um juiz coordenador. Então, hoje nós temos uma composição que é presidida pelo desembargador Saraiva, e tem o juiz Agenor, eu e a doutora Ana Cláudia. Então, a coordenação, como eu disse aos senhores, ela tem como uma de suas funções planejar, organizar e verificar o que é que pode fazer para melhorar a prestação jurisdicional. Falar de juizados especiais aqui, não há necessidade, que a gente já sabe toda a dificuldade, toda a demanda e tudo o que envolve aí juizados especiais hoje no judiciário brasileiro, né? Então, o ADJ, ele nasceu exatamente
na gestão passada, com a ideia, inclusive, do atual secretário de Planejamento, que é Heitor, que trabalhava conosco nos juizados especiais, e ele teve uma ideia de ver como ajudar aí alguns juizados em dificuldade, uma ideia bem interessante e que não conseguiu ir à frente em razão do final da gestão e das dificuldades iniciais. Nessa gestão, nós, então, resolvemos fazer um estudo estatístico, conhecer as dificuldades e, de acordo com o planejamento estratégico do tribunal, observando as metas que nós precisávamos cumprir, levando em consideração aí toda a questão estatística e também levando em consideração que os juizados especiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ele desde 2009, ele passou a ser todo virtualizado. O processo eletrônico ele passou a ser uma realidade nos juizados especiais do nosso tribunal em 2009. Então, a partir de 2009, nenhum processo físico poderia mais entrar nos juizados especiais cíveis do juizados do Rio Grande do Norte. Isso foi excepcional e aí é importante que se aplauda as gestões anteriores que tiveram essa visão, inclusive o CNJ também, que trouxe o ProJude, que foi o nosso processo eletrônico nos juizados especiais, e isso possibilitou aí a coordenação verificar estatisticamente, sem sair daqui de Natal, todos os nossos juizados e verificar as dificuldades que existiam em cada uma das nossas unidades jurisdicionais. E nós observamos, eu acho que eu estou passando sem querer, nós observamos que dentro dessa análise que nós fizemos, e desde a implantação do processo eletrônico, isso era absolutamente claro, que os processos eles desaguariam no gabinete. A doutora Tiziana, ela colocou aqui, e desde já eu parabenizo o projeto Expresso Judiciário, que, ao meu ver, é excepcional, ele traz um resultado magnífico e uma esperança ao jurisdicionado que está lá nas comarcas sem ter justiça há tanto tempo. Então, aqui os meus aplausos a essa equipe aí de 26 juízes, que eu até vi que são muitas pessoas, 22 assistentes, 20 servidores, todos envolvidos, imbuídos aí em melhorar um pouco essa prestação jurisdicional. E a doutora Tiziana mostrou muito bem aqui que há uma necessidade aí de melhoria desse trabalho dentro das secretarias dos gabinetes. Nós verificamos com a implantação do processo eletrônico, e isso ficou claro desde o início, que o processo ele tramitaria muito rapidamente na secretaria. O Ministério da Justiça, em 2005, ele já fez uma análise, uma pesquisa, que 85% do tempo do processo ele é gasto de maneira inútil dentro da secretaria, aguardando atos ali que nós já sabemos e nós já conhecemos, que são absolutamente hoje desnecessários, como uma juntada ou uma estante, não sei de quê. E aí 85% do tempo que o processo fica parado dentro de uma vara, tramitando, ele fica parado dentro de uma secretaria, porque está esperando expedir alguma coisa, juntar algum AR, enfim. Tudo que nós já sabemos, não precisa estar repetindo. E aí, o que nós observamos é que o processo eletrônico, o ProJude, ele trouxe uma rapidez impressionante na secretaria. O processo ele não parava mais na secretaria, ele passou a caminhar de uma maneira inacreditável dentro da secretaria. Com a entrada de um processo, e isso eu estou falando de juizados especiais, porque aqui é o que eu represento, um processo, na hora do seu ajuizamento, ele dava imediatamente 9 passos, e as partes estavam intimadas da audiência de conciliação, a audiência estava marcada, as intimações expedidas, todos os atos já estavam ali absolutamente resolvidos, não havia necessidade de registro, de autuação, enfim. Então, o processo passou a ser muito rápido, mas nós encontramos um problema que seria lógico. O gabinete ele estaria abarrotado de processo para julgar. E o juiz ele não tinha equipe suficiente para fazê-lo, porque nós tínhamos servidores na secretaria, mas nós tínhamos um juiz no gabinete. Nós não tínhamos assistentes, Hoje, graças a Deus, eu acho que todos temos um assistente. Nós não tínhamos uma equipe suficiente, nem mesmo estagiários capacitados que pudessem ajudar dentro do gabinete. E o resultado foi um congestionamento dentro do gabinete. E nós começamos a observar
aí a dificuldade do juiz desaguar esses processos do gabinete, porque ele chegava rápido demais e ele não conseguia sair. Eram 1.000, nós detectamos isso, nós detectamos dentro da própria coordenação, gabinetes com 1.500 processos conclusos para sentença, com 1.000, com 1.200, com 2.000. Nós chegamos a ver uma comarca com 3.200 processos conclusos para sentença. Então, isso aí nos desesperou e nos fez, de imediato, encontrar uma solução, porque isso impactava diretamente nas metas, que é o que tanto a gente aqui tem a necessidade de buscar e de melhorar. E de cumprir aí tentar planejar como chegar a esse cumprimento. E nós começamos a ver que nós tínhamos que fazer alguma coisa. Servidores não tinham condição de fazer concurso. Juízes não tinham mais condição de ter juízes. O que é que nós poderíamos fazer de imediato para melhorar essa realidade, né? E aí nós tínhamos processos, além de ter 1.500, 2.000, 3.000 conclusos, nós tínhamos processos conclusos há 1, há 2, há 3 anos. Isso é terrível para a imagem do judiciário. Em especial dos juizados especiais. Juizados especiais significa rapidez, né? Celeridade. Como é que eu vou justificar um processo parado há 3 anos? A comarca tem juiz, a comarca tem servidores, mas o que é isso? Né? E aí não tem como capacitar, não tem como, de repente, você pegar um servidor da secretaria, no nível médio, e transformá-lo num assistente de juiz que possa fazer sentença, e nós pensamos o quê? Mão de obra não temos. Vamos tentar o que a gente tem. E aí nós começamos a pensar, e aí foi a ideia inicial de Heitor, eu só tenho 5 minutos. Eu não terminei nem o ADJ, mas eu vou correr aqui. Aí nós começamos Ei, eu devia ter o dobro, não era que eu tenho 2 projetos. Eu vou correr. Aí nós começamos a capacitar alguns estagiários, né? Então, nós, inicialmente, junto à presidência, solicitamos estagiários. Estagiários, você vai estar estagiário para fazer sentença? Você está louca? Pá, isso é uma doidice. A gente não, estagiário... Não, a gente resolveu capacitar. Inicialmente, e aqui eu agradeço desde já ao desembargador Expedito, à Escola da Magistratura, pelo apoio desde o início, né? Em todas as capacitações que nós solicitamos, a presidência do tribunal, todas elas foram realizadas. Nós fizemos uma capacitação inicial de 3 meses, as pessoas saíram das salas realmente prontas para conciliar, para julgar, prontas, entre aspas, na questão teórica. Foi tempo demais e a gente hoje vê isso. Logicamente, como a doutora Tiziana bem colocou aqui, todo projeto está em evolução e as falhas elas vão sendo encontradas e a gente vai melhorando. E nós temos aí dentro do ADJ, eu mostro aqui a vocês hoje uma equipe que é propriamente de estagiários. São estagiários remunerados, como todos os estagiários. Nós fazemos uma capacitação inicial aqui na escola e depois eles vão a um laboratório que funciona também aqui na escola, e agradeço também o espaço físico que nos foi cedido para isso, a foto mostra aí. Hoje nós temos uma dificuldade enorme dentro do ADJ, que é o entra e sai de estagiários, mas nós estamos tentando lidar com isso. Já solicitamos à presidência constantes seleções, e aí nós capacitamos, e o principal é que eles têm uma capacitação constante. Então, nós temos aí uma estrutura hoje, que é a nossa estrutura, são 4 servidores efetivos, 2 ficam supervisionando o tempo inteiro a realização dessas pré-análises, 1 fica mais voltado à parte da secretaria e nós temos um gestor do projeto. E hoje nós estamos com 28 estagiários e eles estão sempre entrando e saindo. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Nós normatizamos o ADJ para evitar que algumas comarcas, alguns juizados fossem beneficiados em detrimento de outros, né? E aí hoje nossa demanda ela nos chega da seguinte forma: nós focamos nas metas. Aqueles juizados que têm realmente necessidade de cumprimento imediato de metas, que têm muito processo concluso para sentença dentro dos gabinetes, que esses juizados, esse projeto, ao contrário do Expresso, ele visa locais inicialmente com juízes, né, e não sem juízes, que é um apoio ao desempenho do próprio juiz, e a gente vê aí, e a gente encontra ali também muita demanda vinda da corregedoria após uma correição, iniciativa também em reunião, agradeço também a corregedoria pelo apoio, e a corregedoria nos pede, a presidência nos pede, o Expresso Judiciário nos pede, porque nós trabalhamos também em conjunto com o Expresso Judiciário, e juntos nós vamos vendo o que é necessário, o que não é necessário, e onde a gente pode atuar, onde não pode atuar, e aí
nós vamos, obviamente, dentro da situação que hoje nós vivemos, buscando realizar da melhor maneira possível. A localização, isso aqui eu vou passando, porque eu não tenho mais tempo. 50, a ideia é que cheguemos a 50 estagiários, né? O doutor Fábio prometeu, inclusive nesse momento ali na mesa, que vai me mandar amanhã, segunda-feira, mais 20 para completar. E aí, nós temos aqui, mostrar para vocês, um ano de atuação. Esse projeto ele iniciou em 2012, como eu disse a vocês, a ideia, mas nós implantamos efetivamente o ano passado, no início da gestão 2013, 2014, e nós conseguimos aí já ajudar algumas unidades judiciárias e chegamos já a 11.454 pré-análises, inclusive de votos. Nós entramos também nas turmas recursais e chegamos a analisar nas turmas recursais quase 2 mil processos que lá estavam parados há um certo tempo. Então, nós também atuamos nas turmas recursais. E é um número bem expressivo, levando em consideração que são estagiários que trabalham na análise. Os servidores eles não fazem pré-análise, eles apenas tiram as dúvidas dos estagiários e fazem aquela capacitação constante, fazem discussões, conversam com eles, fazem toda uma análise e corrigem, né, as sentenças. Então, só estagiários que fazem essas pré-análises, então é um número bem expressivo. Nós temos... aí, por exemplo, eu trouxe aqui rapidamente para mostrar a vocês, eu queria falar um pouco como funciona o ADJ, mas não vai dar tempo. Então, eu vou dizer só a vocês aqui, mostrar, por exemplo, o impacto que nós tivemos no Juizado de Caicó. O Juizado de Caicó sofreu um problema específico, que foi a demanda da TIM. Né? A TIM não funcionava lá, só lá que não funcionava. E aí... Eram 3 mil, de repente, 4 mil ações entraram nos juizados especiais de Caicó. 4 mil ações nos juizados especiais no prazo de um ano inviabilizou absolutamente os juizados especiais. A audiência de conciliação para daqui a tanto tempo, tentei de toda forma, junto a TIM, e aí entra a importância do estudo de demanda, tentei junto a TIM fazer audiências de conciliação, a TIM disse, não tem acordo, não adianta. Eu tentei botar todo mundo no auditório assim, dizer, tem acordo? Não, pronto. Aí, mas também não aceitaram, e aí a gente só teve que partir mesmo para a sentença. E aí nós sentenciamos ali, só que de repente foram 3 mil sentenças em 3 meses. E a secretaria se viu enlouquecida, não é? Porque não tinha condição de fazer tanto cumprimento, e aí entrou... Aí entrou a necessidade, pela primeira vez, do ADJ ajudar um pouco na secretaria. E aí surgiu um projeto piloto em Caicó, onde nós criamos um grupinho onde ajudou a fazer intimações, mandar processos para a turma recursal. As turmas recursais receberam mais de 1.000 processos, porque houve muito recurso. Arquivamos aí muitos processos e a gente começou a observar que em alguns locais a gente precisa ajudar nas secretarias. Fizemos reuniões com as secretarias, levamos também algumas boas práticas de juizados que a gente observa nos nossos trabalhos, que muita coisa não anda porque o Projude não é bem utilizado. Então, muita coisa, doutora Ana Cláudia, aqui eu quero agradecer aqui a doutora Ana Cláudia, porque ela especificamente ela tem aqui uma importância enorme nesse trabalho em Caicó. E ela levou a Caicó e ela mostrou, porque eu acho que hoje ninguém mexe no Projude como ela. Ela sabe todas as ferramentas, o como fazer para melhorar, e ela levou isso também a Caicó em reunião, e foi bem interessante esse nosso trabalho lá. E nós ali fizemos, simplesmente nesse trabalho de 3 meses, cumprir a meta 1, a meta 2, os indicadores 3, 4, 17, 18, também produtividade. Nós aí baixamos a taxa de congestionamento de uma maneira impressionante. Eu tenho aqui dados que mostram que, nesses 3 meses, nós chegamos a 3.721 sentenças, 800 e tantos despachos de decisões, mais de 4.500 análises, né? Nós fizemos aí, aumentamos em 81% a capacidade da secretaria, e isso também é bom que se mostre. Aí a gente mostra aí a contribuição para o cumprimento das metas. Eu acho que mesmo que o juiz do juizado de Caicó pare de sentenciar hoje, durante o ano todinho a meta já está cumprida, porque nós já cumprimos aí muito, muito além do que era necessário.
A meta 2 ela foi cumprida no que estava concluído para a sentença. Nós temos ainda 24 pendentes, mas porque não estavam ainda em condição de julgamento. Mas levamos lá informações e orientações de como matar esses 24 processos e pretendemos matá-los. A gente pode observar aqui, por exemplo, uma análise de novembro de 2012 e março de 2013, 2.000 processos ajuizados, por exemplo, e no mesmo período, os 572, porque isso influencia também no ajuizamento. A partir do momento em que se observou a forma de julgamento, e as turmas recursais também foram muito importantes nesse trabalho, o ajuizamento teve uma rápida repercussão. Nós tivemos aí 250%, 254% de aumento na balança, ou seja, nós arquivamos 254 processos a mais. Então, nós observamos a importância de trabalhar também no arquivamento, né? Porque o processo ele precisa ser sentenciado e baixado, deixar de existir, morrer mesmo, né? E aí, nós criamos, então, essa outra etapa, que foi de ajuda realmente à secretaria. Nós conseguimos realmente ajudar, mostrar muitas ferramentas, melhorar o empenho lá Isso é o vídeo? Glaucio? Eu não vou passar, não, porque senão não vai dar tempo. Vou passar rapidamente o complexo judiciário. Bom, então, em relação ao ADJ, a importância que eu observo do ADJ é o custo, né? Nós não temos deslocamento, nós trabalhamos exclusivamente com estagiários, nós ficamos em Natal e entramos em todos os juizados especiais do Estado. Isso é possível graças ao processo eletrônico, graças à virtualização. Nós temos estatísticas bem realizadas graças também ao processo eletrônico. Eu quero aqui agradecer, então, a todos aqueles que ajudaram e foram bem sensíveis na implantação do processo eletrônico, no uso das ferramentas e na atuação do ADJ. Em relação ao complexo judiciário, é o seguinte. O complexo judiciário, esse nome ainda não é definitivo, porque está havendo uma complexidade, e a gente não sabe se bota complexo ou não complexo. Mas, enfim, os juizados especiais, ele nasceu lá em 99, e aí se disse o seguinte: juizados especiais significa descentralizar. E ir em busca de demanda, ir em busca do jurisdicionado, ir encontrar as pessoas. A gente precisa fazer isso, e a gente aprendeu que era assim, e o tempo inteiro foi assim. Chegou um ponto em que nós tínhamos juizados especiais em todas as centrais de cidadão, em faculdades, e a gente começou a observar que a gente não consegue funcionar bem assim. Os advogados, o doutor Paulo está aqui, ele é testemunha, reclamam muito disso, né? O jurisdicionado reclama muito disso. Por quê? Porque vai no juizado número 1, eu estou aqui chutando, né? Juizado número 1, chega lá, dá entrada no processo, e o seu processo tem audiência de conciliação marcado para dezembro. Vai no juizado número 2, dá entrada no processo, e sua audiência de conciliação está marcada para junho. E por quê? Aí eu vou explicar como isso aí é o jurisdicionado. Mas por que aqui é dezembro e aqui é junho? Não é tudo juizados? Que história é essa? Não é o mesmo processo? Aí eu vou no ajuizamento do juizado número 1 e chego lá e digo, não, nós só atendemos das 8 às 12. Aí eu chego, tá bom, aí eu vou para o número 2 e diz, não, é só nas terças e quintas. Aí eu vou para o número... Não, o advogado se via louco, as reclamações eram enormes, né? Então, a gente começou a observar que é impossível. As faculdades, elas não dão apoio suficiente, a verdade é essa, nós não temos estrutura física adequada ao funcionamento de uma vara jurisdicional. As centrais do cidadão hoje praticamente estão acabadas, então, a ideia é centralizar mesmo, centralizar para funcionar. O que é que o jurisdicionado prefere? Pegar um ônibus da Ribeira e ir até a universidade ali e fazer uma audiência em 2 meses, ou esperar 1 ano, porque o seu processo está na Ribeira e ele mora vizinho à Ribeira. Então, não há sentido em a gente continuar dessa forma. Então, a gente observou a necessidade, então, de centralizar. Vamos centralizar para funcionar bem. Acaba ajuizamento nas varas. Vamos fazer um ajuizamento só, porque a gente precisa supervisionar, a gente precisa ter um horário único, a gente precisa ter pessoas capacitadas, nós precisamos supervisionar, nós precisamos entender como funciona o ajuizamento, nós precisamos saber como cobrar, como reclamar, e se for em cada vara de uma forma, a gente não tem como fazer isso. Nós precisamos centralizar, e aí nós resolvemos, então, propor à presidência
um juizado centralizado. E nós fomos a Recife, eu me lembro muito bem, eu e Cláudio, com o iPad, a gente filmou o juizado de Recife, que foi o primeiro que centralizou, aliás, acho que foi o único, sob muitas críticas, principalmente porque o juizado ele tem que ser descentralizado. E aí eu mostrei a Fábio, assim, me lembro bem na sala dele, assim, no iPad, ó, Fábio, que danado é isso que você está querendo? Eu disse, eu quero centralizar. O quê, meu Deus? E aí começou a história e a gente realmente conseguiu avançar e chegar aí à possibilidade, então, de centralizar, exceto Zona Norte, que confesso que até pensei, mas a gente vê que realmente é bem diferente, difícil de trazer a Zona Norte para junto. E aí nós teremos, então, um complexo onde vai funcionar aí todos os juizados cíveis, criminais, fazenda pública, turmas recursais, todo mundo junto. Nós teremos algumas novidades, vou passar rapidamente nesse complexo, que é o seguinte: primeiro, ajuizamento único, organizado, né, com pessoas capacitadas, sabendo atender um público. Tive reunião com Julisca, né, que é a secretária de comunicação, também agradeço aqui a equipe da comunicação, que está criando aí uma forma de melhor fazer um entretenimento. Aí o prédio é enorme, vocês vão ver como é. Então, nós teremos aí uma central de ajuizamento, nós teremos... isso aqui é a planta do complexo, ela é bem grande realmente, né, um prédio bem interessante. E nós temos aí algumas ideias para colocar no nosso complexo. A primeira é a pré-conciliação, que foi colocada aqui pelo conselheiro Emanuel, e muito bem colocado, a necessidade que nós temos hoje de buscar a pré-conciliação. Né? E nós precisamos ter um espaço físico para isso. Nós precisamos realmente, e aqui eu já faço um apelo ao Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do Dr. Paulo, para que nós possamos juntos ir a essas empresas. Porque o que a gente tem observado é que o Rio Grande do Norte, procurando o Banco do Brasil, a TINHA, né? Logicamente que ajuda, mas se o Conselho Nacional de Justiça encampar isso nacionalmente, nós teremos então possibilidade de desenvolver bem a pré-conciliação. Nós temos um exemplo aqui, nós deixamos em 2013 de ajuizar 3.000 processos nos juizados especiais do Rio Grande do Norte, graças a uma pré-conciliação realizada pela OI dentro da Ribeira e lá em Mossoró. Então, são 3.000 processos a menos. Você imagina se nós pegarmos aí os grandes demandados. Eu acredito que 50% da nossa demanda, ou pelo menos 30% a 40% vai cair de imediato. Basta um trabalho bem feito nessa pré-conciliação. Nós teremos, então, o local para pré-conciliação. Teremos aqui, que é uma ideia inovadora também, conversada já com todos os colegas em reuniões. A princípio, me olharam meio desconfiado, mas hoje acho que eles até estão achando bom. Centralizar a audiência de conciliação. As varas não farão mais suas audiências de conciliação. O tempo já esgotou. As varas não podem mais fazer audiência de conciliação. Não podem, não farão mais. Isso aqui não é obrigatório, obviamente, mas é uma proposta. Né? Então, nós teremos aí, vocês observem que todas as salas de audiência de conciliação estarão juntas, né? Todas as partes esperando no mesmo lugar, né? Conciliadores treinados, capacitados, da mesma forma que nós colocamos aqui em relação ao ajuizamento. Aí nós teremos, sim, um aumento de índice de conciliação, porque nós conseguiremos supervisionar esses conciliadores, teremos supervisores de conciliação. Cláudio Cid, que trabalha lá nos juizados hoje, é um dos maiores especialistas em conciliação e mediação do Estado do Rio Grande do Norte. Eu digo isso de cara, eu digo isso porque eu conheço, eu sei que a gente não falava nem em conciliação, ele já fazia conciliação com o doutor Paulo Giovanni, né, que é um juiz que desde o início fala em conciliação. E aí, nós aí conseguiremos, então, supervisionar, e as varas deixarão de fazer audiência de conciliação. O processo entra nos juizados especiais, imediatamente é distribuído para o Centro Judiciário de Conciliação dos Juizados Especiais. É tentado a conciliação, não foi possível, aí sim, o processo vai para a vara e é distribuído, e o juiz vai, a partir daí, ter atuação sobre o seu processo, e a pauta será gerida pelo centro, e nós teremos audiências em todas as varas numa data única. Não terá mais essa distorção de 1 mês, 3 meses. Fábio, um dia desse, me chamou e disse: ei, pode dar um jeito nos juizados especiais e acabar com esse negócio de audiência de conciliação para daqui a 1 ano. Eu disse: tá bom. E aí nós teremos, então, conciliadores remunerados e voluntários, o projeto voluntariado, que não dá para falar
mas que eu também já conversei com o Julisca sobre isso. Em São Paulo, os centros funcionam exclusivamente com voluntários e funciona muito bem, com 90% de acordos. E por que a gente não pode funcionar? Começamos a capacitar em parceria com a UniRN, já capacitamos 75 estagiários, né? E já começaram a trabalhar, e nossa ideia é trabalhar com remunerados. O doutor Fábio deve estar nos encaminhando aí mais, fora aqueles 25 que ele vai mandar, mais 15 para a conciliação. E aí esses remunerados iniciarão, então, o trabalho supervisionado dentro e aí nós teremos, então, um processo realmente rápido. Porque, se nós conseguirmos fazer a audiência de conciliação em 30 dias, que é a nossa meta audaciosa, muito audaciosa, porque isso também vai depender de correio e de toda uma estrutura. Se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos aumentar o nosso índice aí a pelo menos 30%, nós teremos aí uma efetividade e uma melhoria nos nossos juizados, assim, eu digo, espetacular de início, dentro dos juizados especiais, e os juízes, eles aí terão tempo para tratar melhor das suas demandas, fazer suas audiências de instrução, e a sua equipe, aquele conciliador que ficava ali preso fazendo audiência de conciliação, vai começar a trabalhar dentro do gabinete, porque aí aquela situação vai melhorar radicalmente. Bom, essa é a ideia do complexo. Dentro do complexo judiciário, nós teremos também vou terminar. Nós teremos também, o setor de ajuizamento é isso aqui, ó. É um mundo de gente esperando e um mundo de gente fazendo ajuizamentos. Isso aqui é uma verdadeira loucura. E aqui dá muito certo. Inclusive, solicitamos ao tribunal televisões, telões, para fazer entretenimentos aqui, para melhorar, logicamente, que a gente tem que ter um... E aí, Julisca está cuidando disso, que ela vai fazer uns vídeos sobre juizados, como é que funciona, e vai colocar aí para as pessoas ouvirem, né? Porque vocês sabem da história do ajuizamento lá, né? Colocaram uns vídeos errados, foi uma confusão danada. E aí nós teremos também, isso aqui é uma ideia espetacular, e isso aqui, Glaudson, ele foi a Brasília já para ver no INSS o sistema, o tribunal, nós já fizemos a solicitação. Nós teremos autoatendimentos, né? Voltando aqui no ajuizamento, nós teremos possibilidade de fazer agendamento de ajuizamento por telefone pelo site, se nós adquirirmos aí o sistema do INSS. Né, que Glaudson já foi a Brasília, já está autorizado, já viu que é viável, o tribunal viu que é viável, está aguardando a implantação. Isso aqui é o autoatendimento. Nós teremos guichês onde as pessoas, os advogados chegarão, utilizarão e verão, darão uma olhada no seu processo, para que ele não entre no complexo e vá até a secretaria e tumultue. Então, primeiro ele vai tentar olhar aqui. Se ele não entender nada, aí ele vai pegar esse telefone aqui e vai ligar para as telefonistas, que nós já pedimos ao tribunal, e as telefonistas vão informar a audiência de conciliação. Se ele não entender nada mesmo, aí assim, ele entra na secretaria e vai perguntar. Mas a gente quer evitar trânsito de pessoas dentro das secretarias, e isso atrapalha muito o trabalho da secretaria. Então, a gente vai ter possibilidade de fazer autoatendimento, teleatendimento, e as secretárias, as telefonistas previamente treinadas, logicamente, elas também poderão receber telefonemas externos e também fazer intimações via telefone, que eu acho que a gente não faz porque a gente não sei por quê, porque a gente já podia estar fazendo isso já muito bem feito. Teremos um auditório, onde nós vamos poder, então, fazer nossas reuniões e nossas capacitações, aí com 55 lugares, que será bem interessante também para nossas capacitações constantes, né? Não que nós deixemos de utilizar a Smart, né? E aí é isso, gente. Eu tentei fazer da maneira mais rápida possível, né? Eu agradeço muito aqui a paciência de vocês em ouvir um pouco dos nossos projetos. O complexo judiciário, a ideia é que nós possamos estar mudando daqui a 4 ou 5 meses. Já iniciou as obras, o tribunal já está em fase aí de aquisição de imóveis, e é um projeto que a gente diz assim, você sonha, lógico, a gente precisa primeiro sonhar. Né? A gente sonha, diz, ela está louca, totalmente louca. E depois a gente vai tentando viabilizar o que é possível colocar em prática ou não para melhorar a prestação jurisdicional, que é exatamente o nosso principal objetivo. Melhorar a prestação jurisdicional, em especial do nosso sistema Juizados Especiais, que é a porta de entrada da Justiça do Rio Grande do Norte. Obrigada.
Agradeço a doutora Sulamita. Realmente o tempo previsto dos dois assuntos, a senhora preencheu. Eu vou. Doutor Cleide Fortunato, mutirão da improbidade administrativa. Excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, excelentíssimo senhor doutor Paulo Eduardo Teixeira, conselheiro do CNJ, e que tive a alegria de tê-lo como companheiro de comissão do concurso do Ministério Público entre os anos de 98 e 2000, e fico muito feliz em ver um profissional sério, né, ocupando o cargo onde ele está atualmente. Excelentíssimo senhor doutor Fábio Figueira, na pessoa de quem eu saúdo todos os demais magistrados presentes, caros servidores. Para mim é uma honra, né, estar aqui para fazer uma pequena exposição sobre um trabalho que tem sido desenvolvido com muito êxito, né? Nós gostaríamos de trazer algumas informações para vocês, para que, porventura, para que vocês sejam informados como tem sido desenvolvido esse trabalho e para que tirem, porventura, alguma dúvida que tenham sobre ele, que seja possível fazê-lo nesses 15 minutos que eu tenho. Bom, queria que passasse... Bom, a comissão de julgamento de ações de improbidade começou inicialmente e depois teve as atribuições ampliadas para abranger ações civis públicas, ações coletivas em geral. Ela foi instalada no dia 6 de junho de 2013. Ela tem a composição atual de 7 juízes, 2 servidores de secretaria, 6 assistentes de gabinete e 2 residentes. Essa composição ela não é original, né? No início nós tínhamos apenas 6 juízes, tínhamos 5 assistentes e 100 os residentes. Houve a ampliação durante os trabalhos que têm se desenvolvido. A iniciativa desse mutirão foi da presidência do Tribunal de Justiça, né, juntamente com a Secretaria de Gestão Estratégica, e o doutor Fábio foi quem cuidou especialmente disso, em formar um grupo de trabalho que modificasse uma realidade triste que havia, né? Na verdade, os processos de improbidade administrativa praticamente não eram julgados. E é de certo modo compreensível. Por quê? Ora, quem tem excesso de trabalho tem o caminho natural de procurar escolher o que é mais simples e o que é mais urgente. Como os processos de improbidade administrativa, em sua maioria, são volumosos, complexos, e não havia tanta cobrança ou tanta urgência em que eles fossem julgados, eles eram relegados a um segundo plano e foram se acumulando, e fazendo com que tivéssemos uma realidade triste que foi percebida pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí foram estabelecidas metas para que esses processos passassem a tramitar regularmente e chegassem a uma sentença. A meta inicialmente estabelecida foi a meta 18 de 2013, isso em novembro de 2012, era de identificar e julgar até 31 de dezembro de 2013 as ações de improbidade administrativa e as ações penais também relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 31 de dezembro de 2011. Nós identificamos, pessoal da Secretaria de Gestão, junto com a presidência, identificou um acervo, que eu não me lembro exatamente o número, mas em torno de 1.200 processos que estavam em tramitação e que se enquadravam nesta meta, né? Fora os novos, esses eram apenas os antigos, distribuídos até 31 de dezembro de 2011. E muitos deles parados há 1, 2 anos, sem nenhum tipo de movimentação processual. E aí teve-se a iniciativa de fazer esse trabalho. Não foi fácil, né, porque todos os juízes, em razão da carência do quadro, estão
com várias atribuições, 2, 3, às vezes até mais atribuições, mas o grupo que foi convidado pela presidência se dispôs a enfrentar essa nova missão, que não foi fácil, né? Mas iniciamos o trabalho, como disse, em 6 de junho de 2013, que depois, essa meta de 2013 foi mantida para 2014, sendo ampliada, né, para os processos distribuídos até 31 de dezembro de 2012. E agora, em novembro de 2013, também foi estabelecida uma nova meta de identificar e julgar até 31 de dezembro de 2014 as ações coletivas distribuídas até 31 de dezembro de 2011, no primeiro grau, que é o que nós fazemos. Houve uma nova meta que terminou sendo englobada pela mesma comissão. Por quê? Porque nós chegamos a dezembro do ano passado praticamente sem processos lá no mutirão. Nós recebemos um acervo vamos mostrar já, e conseguimos chegar a dezembro com 4 ou 5 processos nas estantes, né? Quando nós começamos o trabalho, nós temos lá, acho que umas 10 estantes, um armário, ficaram totalmente repletos pelo teto, inclusive no chão, vários volumes, nós mal conseguíamos trafegar dentro da sala. Era muito processo, muito volume. E chegamos, isso em junho, chegamos a dezembro com 3 processos ou 4 nas prateleiras lá da comissão. Bom, a realidade que nós tínhamos antes do estabelecimento da meta pelo Conselho Nacional de Justiça. De janeiro a dezembro de 2012, todas as varas, todos os juízes do Rio Grande do Norte julgaram 51 processos cíveis, de janeiro a dezembro de 2012, e 86 criminais de crimes contra a administração pública. Em 2013, antes da criação da comissão, todos os juízes e de todas as varas do Estado julgaram, esses dados são do SAGE, julgaram 21 processos de improbidade administrativa e 34 ações penais de crimes contra a administração. E começamos o trabalho em 6 de junho de 2009. E nós conseguimos, dessa data até o dia 18 de dezembro, julgar 289 ações de improbidade administrativa e 52 ações penais de crimes contra a administração pública. Essa produção aí é só dos juízes que compõem a comissão, né? Não está incluída aí a produção dos demais juízes titulares das varas e os outros juízes designados que também julgaram ações de improbidade, decidiram, deram a tramitação. Esses dados são apenas da comissão. E essa produção, ela só foi possível devido aos assistentes que foram nomeados, e nós tivemos assim a escolha foi muito criteriosa, todos excelentes, né? Jovens, inexperientes, mas extremamente dedicados, interessados em aprender. E isso fez com que facilitasse o nosso trabalho. Como os juízes todos têm muitas atribuições, então não tínhamos como estar presentes lá todo o tempo produzindo a todo vapor. Mas os assistentes foram extremamente importantes nisso, né? E nós adotamos, por necessidade e não por opção, uma metodologia de trabalho que eu já tinha trabalhado com ela quando eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal há 24 anos, 25 anos atrás, que era a forma de salão, sem divisórias, todos juntos dentro de um salão, trabalhando coletivamente. Existe um lado negativo disso, né, que termina havendo um relaxamento, conversas paralelas e conversa sobre outros assuntos que não trabalho, mas, por outro lado, também, quando surge uma dúvida, uma questão de qualquer um dos que esteja trabalhando ali, normalmente somos 8, 6 assistentes e 2 juízes presentes, a gente só faz virar as cadeiras, fica todo mundo de frente um para o outro, e a gente começa a debater o tema. A dúvida, essa nova questão que nós não tínhamos pensado ainda, e isso facilitou muito o trabalho, né? Para que alguém já tinha pesquisado sobre aquele assunto, já tinha um entendimento firmado do STJ, do Tribunal de Justiça ou de determinado autor, e para repassar aquela informação, compartilhava o modelo, e o trabalho começou a ganhar celeridade por isso.
e, obviamente, todos nós compartilhando, apesar de que há, às vezes, alguma divergência de entendimento entre um e outro, mas em 90% dos temas há já consenso entre os juízes que compõem a comissão. Isso facilitou muito o trabalho. Em forma de gráfico, para vocês terem uma ideia visual da diferença, não é? Esse gráfico inicial é a produção de todo o ano de 2012. O gráfico intermediário é a produção de janeiro a maio de 2013. E o terceiro gráfico é a produção de junho a dezembro de junho a dezembro de 2013. Azul cíveis e vermelho criminais. Bom, e aqui um resumo de tudo que foi feito até hoje, né? Nós recebemos, de todas as varas do Estado, 1.037 processos durante esse período, esses dados são de até terça-feira passada. E despachamos 210 processos cíveis, 54 criminais, total 264. Decisões, chegamos a 153 no total. E sentenças, chegamos a 407 sentenças em 10 meses. Né? Uma produção que era de 50 sentenças por ano. Isso é da comissão. Se juntarmos as sentenças dos juízes, que não fazem parte da comissão, com certeza vamos chegar a 500 sentenças. Ou seja, multiplicamos por 10 o trabalho que vinha sendo feito anteriormente. Devolvidos 123. Por quê? Porque muitos juízes, servidores, enviaram processos que não se enquadravam nas metas. Ou pior, enviaram processos que já estavam despachados para cumprir na secretaria. Ao ponto de processo despachado pelo juiz para enviar o recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, enviaram para a Comissão de Improbidade, né? Houve assim um certo relaxamento, não houve uma análise mais criteriosa por várias comarcas e mandaram 123 processos que não eram para ter vindo. Eram só passear em Natal, né? E tiveram que retornar para a comarca de origem porque não se enquadravam na meta ou porque estava para cumprir algum ato de secretaria e vieram para Natal. Então, assim, tivemos esse percalço, mas também eu reputo esse percalço, só que realmente no início do trabalho houve uma certa desinformação, né? As informações não foram muito precisas. E temos hoje, lá no nosso acervo, tínhamos até terça-feira, para análise 95 processos. Então, é provável que nós cheguemos a junho também com um acervo muito baixo, talvez de uma dezena de processos, e aí nós vamos ter que sentar para reavaliar a necessidade de continuação do trabalho, né? Porque mês de janeiro, como houve aquela folga para os advogados até o dia 20 de janeiro, e aí nós ficamos o mês de janeiro praticamente sem ter trabalho para fazer. Então vamos ter que reavaliar isso em janeiro. E chegamos, esses números, se forem somados, não batem, porque tem processos que foram despachados, foram para a comarca, voltaram, depois foram decididos, sentenciados, e aí o fato de não bater a soma se for feita. Concluindo, conforme é sabido por todos, a comissão recebe os processos das varas que não tem o juiz titular em qualquer fase que ele esteja, dependente de despacho, decisão ou sentença. Inclusive, em muitos deles, nós fomos para o interior fazer a instrução do processo para que houvesse a tramitação, né? E das comarcas que tem juiz titular, nós recebemos apenas aqueles que sejam conclusos para a sentença. Por quê? Porque essa meta não é apenas da comissão de juízes, é de todos os juízes e servidores do judiciário, né? Então, se houver um envolvimento total, certamente nós conseguiremos aumentar maior essa produção, mais essa produção, e atingir a meta 100% eu acho praticamente impossível, mas com certeza chegaremos a mais de 90%, é possível chegar a isso. E para concluir, eu li, muitos devem ter lido aqui, quem não leu eu recomendo, a Oração aos Moços, de Rui Barbosa, que na verdade é o discurso dele com o Paraninfo,
da turma de Direito da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, em 1920. E quando eu li, há uns 2 ou 3 anos atrás, uma das maiores preocupações no discurso dele para os bacharelandos era, isso em 1920, a morosidade da justiça. Ele falava disso já como um problema antigo, né? Então, eu confesso que, de forma tragicômica, quando eu li esse texto, eu me senti um pouco aliviado, porque eu tive a certeza que não fui eu que criei a morosidade da justiça, né? Já é um problema que já é bem antigo. E ele disse: a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Obrigado a todos. Agradeço ao doutor Cleanto Fortunato e convido o doutor Fábio Figueira a defender o PJS. Excelentíssimo senhor desembargador Expedito, excelentíssimo senhor conselheiro do CNJ, doutor Paulo Teixeira, em nome dos quais saúdo todos aqui presentes. Eu vou reduzir aqui o meu tempo, porque nós já ultrapassamos muito o horário da fala do conselheiro doutor Paulo. Algumas observações preliminares a respeito do PJE. Eu não vou falar aqui como técnico em informática, que eu, evidentemente, não tenho conhecimento técnico em informática. E vou tratar de aspectos, né, administrativos e institucionais do PJE. Em aspectos administrativos, obrigado, senhor amigo. Em aspectos administrativos e institucionais do processo judicial eletrônico. Faltando uma página, eu vou... Bem, qual seria o objetivo da implantação do processo judicial eletrônico? Na verdade, o processo judicial eletrônico, o PJE, está dentro da perspectiva do planejamento estratégico do Conselho Nacional de Justiça, na busca de uma justiça eficiente, né, célere, transparente e de baixo custo. Então, o PJE, ele, como solução tecnológica do processo virtual, vem atender a esse objetivo geral traçado pelo Conselho Nacional de Justiça. E como foi que se deu a opção pelo processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça? Os senhores sabem que nós temos um ProJude e temos o SAGE, né, em 2 sistemas. E na época da comissão de transição, a Secretaria de Informática procurou a comissão exatamente para discutir a solução tecnológica. É importante aqui frisar que nessa época, né, o ano passado, no início do ano passado, não havia ainda a resolução 185, né, do Conselho Nacional de Justiça, né, que tornou obrigatório o PJE. E nessa discussão, 3 premissas foram definidas para fazer a opção por um desses sistemas, mas entrando aí o PJE, nessa disputa. Então, por que não ProJude? Que é uma pergunta que os colegas fazem, os servidores. Se nós temos um sistema virtual, como inclusive a doutora Sulamita disse, que já funciona desde 2009 e funciona bem, adaptado à realidade do juizado especial,
por que não fazer a opção pelo Projude para expandir o Projude para as demais unidades da Justiça, né, do Estado do Rio Grande do Norte? Isso não foi feito porque o Projude tem um problema técnico de origem. A arquitetura sistêmica do Projude, ela não suporta aperfeiçoamentos. Sabe? Só para os senhores terem uma ideia, há um servidor que o tribunal tem, que comporta até 50 sistemas virtuais, ele está sendo utilizado sozinho para suportar o Projude. E que isso significa dizer que o Projude corre risco de morte. Ele pode parar, isso pode não ocorrer, mas de uma hora para outra ele pode parar, de vez. Ele pode parar de vez. Então, tecnicamente, não poderia ir para o Projude. Vem a pergunta do SAGE, porque nós não estamos virtualizados no SAGE, apenas algumas varas, mas é um sistema que já conhecemos, está há muito tempo presente na nossa justiça. E aí entrou a dificuldade financeira orçamentária. No ano passado, nós tivemos o custo anual para manter o SAGE sem virtualização, do jeito que ele está atualmente, de quase 3 milhões de reais ano. E para este ano, para mantê-lo, nós vamos nos aproximar dos 4 milhões. Então, é um sistema que tem um custo muito alto para um tribunal pequeno, que passa por dificuldades financeiras e orçamentárias. Então, a aposta no sistema, embora reconhecendo que é um sistema confiável, isso aqui eu gostaria de frisar, uma empresa tecnologicamente idônea, gostaria de frisar, mas nós tínhamos e temos até hoje essa dificuldade. E, por último, o PJE. Era um sistema oferecido gratuitamente pelo Conselho Nacional de Justiça, e na época, repito, não obrigatoriamente, né? Além disso, né, o Conselho Nacional de Justiça ainda dava suporte com computadores, com servidores que eu estou falando tecnologicamente, né, de suporte de banco de dados. Diante desse quadro, o que caberia ao gestor fazer? Certo? Evidentemente, uma análise técnica para saber se esse sistema, com um custo praticamente zero, ele tinha funcionalidade ou não. E isso foi feito pela Secretaria de Informática, inclusive com um parecer externo, de uma equipe técnica externa, para saber, na época, poucos tribunais tinham o PJE ainda implantado, hoje o número está bem avançado, mas na época não, para saber dessa viabilidade técnica do processo judicial eletrônico. E os dois pareceres, tanto interno quanto externo, os dois pareceres técnicos foram no sentido da viabilidade técnica do sistema. Evidentemente que nos pareceres havia as ressalvas no sentido de que a implantação do sistema não era uma coisa fácil. Não era e não é para qualquer sistema. Para qualquer sistema. E particularmente um PJE, que é um sistema novo, mas que tinha viabilidade técnica. Então, com base nesses pareceres, com base na análise de custo que foi feita pela gestão, fez-se a opção pelo PJE. Fez-se a opção pelo PJE. Então, levou-se em conta o aspecto da funcionalidade do sistema, do baixo custo do sistema e, o mais importante, do domínio tecnológico do sistema. O domínio tecnológico do PJE está com o poder público, não é externo,
não está nas mãos de uma empresa privada, por mais idônea que ela seja, certo? Está nas mãos do CNJ, e essa tecnologia já está sendo repassada para os estados, inclusive para o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Então, diante desse contexto, o passo seguinte foi preparar uma equipe capaz de implantar o sistema, certo? Foi feita uma reestruturação na CETIC, foi composta uma equipe exclusiva para o PJE. Hoje há uma equipe exclusiva de servidores e técnicos para o PJE, que pensa PJE 24 horas por dia, né? Prepara um fluxo, parametrização, só não mexem ainda em código-fonte, que está sob a guarda do CNJ, né? Mas que, no futuro breve, também analisará código-fonte e a equipe de informática do tribunal. Coisa que, por exemplo, não podemos fazer com relação ao SAGE. Né? Nesses mais de 15 anos que o SAGE está presente no tribunal, a equipe de informática hoje não tem condição de fazer qualquer aperfeiçoamento técnico no SAGE, mesmo que a licença tenha sido adquirida pelo tribunal. Mas nós não conhecemos tecnologicamente, nós não dominamos, melhor dizendo, tecnologicamente o SAGE. E para fazê-lo, no mínimo 5 anos. No mínimo. O Estado do Ceará está, a esse tempo, tentando decifrar o código-fonte e até hoje não conseguiu. Por que iniciar o PJE nos juizados especiais? Outra pergunta que foi feita. Eu acabei de responder. Se nós temos o ProJude, um sistema, embora, como a doutora Sulamita disse, um sistema que tem uma funcionalidade para o usuário adequada, muito boa, simples, mas em razão desse vício de origem, desse problema técnico, fez-se a opção por substituir o ProJude pelo PJE, iniciar a implantação do PJE substituindo o ProJude. Por quê? Porque se nós tivéssemos iniciado na Justiça Comum e no decorrer da implantação na Justiça Comum, o ProJude parasse de funcionar e voltasse ao processo físico, a primeira pergunta que ia ser feita era: se a presidência, a CETIC, sabiam que o ProJude tinha esse problema técnico, por que não começou substituindo o ProJude? Era a primeira pergunta, apontar o dedo, né, culpando a equipe técnica, né, e a presidência em razão disso. Então, a justificativa de iniciar substituindo o ProJude é exatamente essa. O PJE hoje é obrigatório. A resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, publicada em dezembro, né, do final do ano passado, ela torna obrigatória a implantação do PJE nos estados e proíbe a adoção de outros sistemas. O máximo que a resolução permite é que, se já existe algum sistema, continuar até a substituição, certo? E estabeleceu metas para tanto. Então, estabeleceu que no ano de 2014, pelo menos 10%, né, das unidades judiciárias do primeiro e segundo grau já estejam com o PJE. E até 2016, no caso dos tribunais pequenos, e o nosso se enquadra, seja feita a substituição ou a implantação total e completa do PJE. Nós temos um roteiro de implantação, aqui a resolução, o dispositivo que estabelece o ano de 2014, é pelo menos 10%, no parágrafo 3º, que não está aí, é que diz que 100% até 2016. Hoje são 26 unidades implantadas com PJE, 5 minutos. 12.000
609 processos já em tramitação e mais de 3.000 advogados cadastrados no PJE. O plano de expansão, certo? Rapidamente, para maio de 2014, nós pretendemos, para a comarca de Natal, melhor dizendo, eu acho que querendo correr para a comarca de Natal, os juizados das varas cíveis, né, nós já implantamos a primeira, segunda e nona varas cíveis, e pretendemos até final de maio implantar todas as varas cíveis não especializadas, certo? E expandir até o meio do ano para as demais varas da capital. Bem rapidamente. Junho, por exemplo, família, precatórios, né, sucessões, vara da infância e juventude em agosto, de maio a dezembro a expansão para as demais comarcas e também iniciarmos no segundo grau, evidentemente que é importante fazer isso para o segundo grau. E já para concluir, apenas nas comarcas do interior, nós vamos utilizar os polos, as comarcas polos, Pau do Cerro, Mossoró, Caicó, para montar equipes específicas para expandir para a região, né, para as cidades circunvizinhas. Todo o planejamento está sendo feito nesse sentido, né, treinando e preparando as equipes que irão ficar em cada cidade polo dessa, certo? Para prestar toda a assistência necessária pós-implantação também. Concluindo, certo? Rapidamente, porque eu já estou com o meu tempo já extrapolando, mas queira reduzi-lo, eu gostaria aqui de fazer um apelo aos colegas magistrados, aos servidores, no seguinte sentido: é evidente que a implantação de um sistema, de processo virtual, é um desafio. É um desafio. Não é simples. Não é como você comprar um programa lá na Miranda de computador, chegar no seu computador, instalar e ele passar a funcionar imediatamente de forma adequada. Não é assim, certo? Há atropelos, há pedras no meio do caminho. O importante é, primeiro, saber que não adianta ficar discutindo se o PJE é bom ou ruim, se o Projude é melhor ou não, se o SAGE é melhor ou não. Hoje, o PJE é o sistema de processo virtual determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ponto. É obrigatória a implantação. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que aí entra a gestão, que aí entra a presidência do tribunal, é dar total e completo apoio à implantação, para superar essas dificuldades que ocorrerão. Então, preparando e estruturando melhor a equipe de informática, que está sendo feito até hoje, certo? Dando apoio, certo, às unidades em que o PJE está sendo implantado, melhorar os treinamentos, aperfeiçoar os treinamentos, ouvir, e aí nós estamos abertos para ouvir as críticas que sejam capazes de aperfeiçoar o sistema. E digo aos senhores, porque eu participo do Comitê Gestor Nacional, em Brasília, que o Comitê Gestor Nacional está envolvido, muito envolvido, bastante envolvido, na implantação do PJE e de dar este apoio. E, apesar das dificuldades, o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte hoje é modelo de implantação para outros estados. No último encontro do Conselho, do Comitê Gestor, o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte foi escolhido como base teste das novas versões do PJE. E foi escolhido, não foi porque gostaram das praias
aqui de Natal, porque gostam, né, do representante do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, não. É porque tem uma equipe preparada para implantar o PJE. Certo? Então, deixo a mensagem de pedir esse apoio e dizer, ao mesmo tempo, que a gestão está empenhada, totalmente empenhada, em implantar o PJE da melhor forma possível. Então, muito obrigado. Queria agradecer a todos os palestrantes, em nome do Tribunal de Justiça,